Você é o tipo de pessoa que tem medo do futuro, fica se perguntando de forma contínua como você vai se sustentar, se o relacionamento que você está realmente vale a pena a longo prazo, ou se você ainda não conhece alguém, se ainda vai aparecer alguém incrível na sua vida, se você realmente está fazendo o investimento profissional que vai te fazer uma pessoa feliz, se você vai ou não ter família, onde você vai morar. São inúmeros questionamentos diários que muitas vezes fazem a gente ter medo desse futuro hipotético que a gente projetou. E os medos são muitos, pessoal. Tem gente que tem medo da morte, tem gente que tem medo da solidão, tem gente que tem medo do fracasso, tem gente que tem medo da pobreza. Os medos são muitos e são relativamente comuns, tá? Você sente medo porque a sua espécie humana selecionou esse comportamento. Então, ele é sim um comportamento importante. E você deve se preocupar com este medo a partir do momento que ele se torna disfuncional. A partir do momento que você está tentando se concentrar em uma determinada atividade e você acaba se distraindo, tendo sentimentos angustiantes, trazendo uma situação de ansiedade por causa deste número infinito de questionamentos. Eu confesso que nem sempre esses questionamentos me perturbaram. Eu acredito que existe uma faixa de idade que esses questionamentos começam a surgir. E eu comecei a sofrer excessivamente com esse tipo de coisa de uns 2, 3 anos pra cá. E o nosso cérebro, pessoal, ele não faz distinção entre uma situação hipotética, em que você está tendo suposições de que vão acontecer algumas coisas no seu futuro, e uma situação real. O nosso corpo ele entra num estado fisiológico que a gente chama de luta ou fuga, que é uma situação em que o coração acelera, em que toda a musculatura fica enrijecida, que o sangue é direcionado para a região central. E isso acontece quando o seu corpo está em uma situação de perigo. Então é muito importante você observar que tipo de pensamento você está tendo quando essas reações começam a acontecer. Porque às vezes eu tô aqui estudando e começa a vir uma palpitação, e começa a vir um sentimento de angústia, uma ansiedade, e tá tudo bem, sabe? Eu tô no meu ambiente seguro, eu tô dentro da minha casa, parece que tá tudo correndo bem, e esse sentimento vem da mesma forma. E o primeiro ponto aqui para a gente começar a vencer esse medo das coisas futuras, e eu sei que essa não é uma realidade acessível para todas as pessoas, mas uma psicoterapia, gente, é o principal elemento nesses casos. Eu falo isso porque é muito importante você ter esse espaço onde você consegue discutir com alguém, um profissional, sobre seus atravessamentos, sobre seus pensamentos, suas angústias, suas crenças. Esse profissional, ele passa por todo um preparo para te atender da melhor maneira possível. Mas como eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas, psicoterapia não é barato e nem é acessível, a gente vai trabalhar aqui algumas maneiras de ressignificar esse medo do futuro. E a primeira coisa, pessoal, é a gente exercitar o nosso cérebro para controlar apenas aquilo que está sob o nosso controle. Eu percebo muito na minha vida que às vezes eu gasto a energia do meu presente tentando controlar um futuro que não está na minha zona de conforto. Ao contrário do passado, que é algo enrijecido, o que acontece no futuro não pode ser controlado por mim. Nesse sentido, não existe vantagem nenhuma em você se preocupar. Essa preocupação excessiva não tem nada a ver com o seu futuro ser um pouco melhor ou pior. Uma das coisas que vem me ajudando a ressignificar isso é pensar em quais atitudes eu posso ter no presente para poder, pelo menos estatisticamente, ter um futuro um pouco mais controlado. Isso acontece através da precaução. Teve um momento muito específico da pandemia, por exemplo, que eu comecei a ter medo de doença diante daquele cenário todo que a gente estava vivendo. E eu me lembro do dia que eu parei para pensar que aquela preocupação excessiva com o futuro, ficar doente e etc., não adiantava de nada, mas que existiam algumas atitudes que eu podia tomar no presente, um lugar que está sob meu controle, para que estatisticamente eu não tenha essas doenças no futuro. Foi quando eu comecei a ir atrás de uma vida mais saudável, foi quando eu comecei a estabelecer uma meta de água que eu podia beber.
Foi quando eu comecei a frequentar uma academia. Na época nem era academia, a gente treinava em casa mesmo, foi onde eu comecei. Foi quando eu comecei a ingerir alimentos um pouco mais saudáveis, trazer mais seletividade para o meu paladar. E esse foi um exercício muito importante, pessoal. Eu que sou muito apegada à agenda, por exemplo, aqui existem atividades que vão garantir, pelo menos estatisticamente, que o meu futuro seja um pouquinho mais desenhado da maneira que eu quero. Agora, não existe vantagem nenhuma em me preocupar com o que vai acontecer lá na frente. Isso não aumenta ou diminui a probabilidade desse evento acontecer, dessa catástrofe acontecer. E para ilustrar isso, eu quero trazer um capítulo bíblico de Mateus 28. E o contexto naquela época era que alguns homens se questionavam diante de Jesus o que eles iriam comer, o que eles iriam beber, como eles iriam se sustentar, o que eles iriam vestir. E Jesus dá essa resposta aqui, ó. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada na fornalha, quem dirá vós que sois filhos de Deus? E essa é a maneira, pessoal, com a qual eu tenho tentado encarar a minha vida. Se Jesus veste com maestria os lírios do campo, que é um tipo de erva que vai ser lançado na fornalha, quem dirá nós que somos filhos de Deus, nós que somos amados, nós que fomos feitos no mínimo detalhe. Deus está sempre atento às nossas necessidades. Então a gente tem que aprender a fazer o melhor possível naquilo que está no nosso controle. E aí a gente já vai para uma segunda dica, pessoal, que é a gente tentar focar o máximo no nosso presente. Esteja 100% presente. O presente é um lugar que a gente tem um relativo controle sobre ele. E uma das coisas que eu tenho exercitado muito em 2024, eu tomei a atitude de não trazer nenhuma meta nova que acrescentasse tempo ali no meu dia, justamente porque a minha rotina já é bastante encaixada. Mas eu percebo que eu quero trazer refinamento, eu quero trazer autoaperfeiçoamento para algumas áreas da minha vida. E a habilidade que eu tenho buscado treinar é a atenção plena, o foco. Se eu estou aqui nesse momento, esse é o presente, eu estou gravando esse vídeo, eu quero que ele seja o melhor possível. Aqui está a minha melhor energia e a única que eu tenho. O que está no passado é o que eu já tive, o que está no futuro não está sobre o meu controle. Eu penso que onde eu não posso pisar, existe alguém que vai fazer por mim. E eu preciso confiar nisso. Eu preciso confiar que eu estou frutificando exatamente aquilo que eu desejo colher lá na frente. É preciso ter confiança no futuro. Quando a gente aprende a confiar, pessoal, é óbvio que isso é um exercício, a gente começa a silenciar um pouco desse tanto de medo, desse tanto de crença, desse tanto de questionamento. Eu vejo que às vezes eu tô lá na academia e eu começo a ficar angustiada, sabe? Num momento nada a ver, assim. Às vezes eu tô lendo um livro, às vezes eu tô com a família, etc. Começa a vir esses questionamentos. Como que eu vou viver lá na frente? Como a minha vida vai ser? Isso vai sendo angustiante. E é interessante, a gente chama isso de psicoeducação, que é a capacidade de você perceber esses fenômenos psíquicos que estão acontecendo na sua cabeça. A gente trabalha muito isso em terapia. Então, quando eu vejo que eu tô começando a ficar ansiosa por causa desses pensamentos, eu meio que começo a fazer um diálogo interno. Eu falo assim, peraí, Ana, olha só, você não tem controle sobre essas coisas. Mas você está aqui agora, está na academia. Você precisa dar o melhor treino que você pode. Essa situação aqui, ela está no seu controle. O que está lá na frente, não. Deixa para Deus, deixa que Ele vai tomar conta. Se você está aqui com a família, almoçando, etc., você só tem controle sobre isso aqui. Vamos voltar para o presente. Isso aqui é o momento que você tem. Isso aqui é o que está nas suas mãos. E é sobre esse eterno tomar consciência. Esse eterno exercício de voltar para o presente. Quando você estiver pensando no futuro, fala assim, calma, calma, chama a sua atenção. Você mesmo chama a sua atenção. Volta para cá, volta para cá. Isso aqui é a situação que você tem disponível hoje. Diante disso aqui, como você pode manipular esse presente aqui para que você tenha o futuro que você espera? Como você pode manejar com as ferramentas que você tem disponível, como você pode se prevenir hoje para as coisas que você quer lá na frente?
Isso é muito importante, pessoal. Esse exercício, ele é extremamente importante e recompensador. Você não está sozinho, pessoal. Esse tipo de questionamento é muito comum, principalmente em uma determinada época da vida. Quando eu vou me reunir com os meus amigos, eu percebo que isso é um padrão, tá? É um padrão que acontece principalmente na idade que a gente está. Isso é comum, acho que vai até o final da vida mesmo. E o que a gente tem que fazer é tentar manejar e silenciar isso da melhor maneira possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas ferramentas possam de alguma forma te ajudar a ressignificar o seu medo do futuro. E a gente se vê numa próxima oportunidade.